Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Você está feliz? Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui nessa noite. Noite de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Antes de eu iniciar a mensagem de fato, em primeiro lugar, eu queria conhecer os nossos visitantes. Tem alguém aqui que está nos visitando nessa noite? Faz um sinalzinho com a mão aqui, que você não é membro da igreja. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe vocês, o casal lá atrás. Mais alguém que está nos visitando lá de cá? Alguém? Seja bem-vindo. Olha só, o pessoal da nossa igreja, tem um casal lá atrás, depois você cumprimenta ele. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus guarde a vida de vocês. Alguém aqui do lado de cá está nos visitando? Se tiver, que Deus abençoe. Alguém lá em cima? Tá bom, que Deus abençoe vocês. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler quase esse último capítulo da nossa série de sermão. Mas eu quero lembrar você, antes de ler, que tem pastel lá atrás depois. Ô glória, aleluia. Você passa lá depois e compre o seu pastel, abençoe lá. O pessoal está trabalhando e vai ser uma bênção. Eu queria lembrar também, e o Fernando deu na oração aqui, agradecer ao Senhor por isso, pelo nosso evangelismo que foi hoje de manhã. Nós tivemos muitos testemunhos a respeito de gente que disse que usava droga, por exemplo, gente que disse que estava preso e precisando de libertação a respeito de bebida, gente que estava aberto a receber Jesus, gente que está por aí e nós precisamos ir atrás. Então, eu quero convidar você a participar do Ministério de Evangelismo. Você que está na nossa igreja, às vezes você não é da nossa igreja, está nos visitando, por exemplo, nós temos às vezes, todos os meses, quase uma ação evangelística, onde a gente faz algum ato específico. Hoje foi que a gente entregou uma caixinha de remédio, que estava escrito que o remédio é Jesus e algumas coisas. A gente pegou alguns nomes. Eu queria que você, mesmo não sabendo desses nomes, ore por essas pessoas que a gente encontrou. Tem frutos que a gente não vê, mas tem frutos que brotam, que ficam no nosso rosto, daqui a pouco estão aqui. Eu lembro que um dos nossos cultos aqui, no final do ano passado, uma pessoa disse assim: me encontraram no evangelismo e eu vim aqui hoje e eu quero aceitar Jesus. Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Nós precisamos crer, porque há muito que se fazer, há muito a ir, e Deus tem nos chamado para esse tempo. Quero ler com você o texto, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, depois nós vamos ler o 13 e 14, e depois vamos ler o 19. Ficou até difícil o pessoal da transmissão, mas vai dar certinho. Diz assim, 1, 2, 3, 13, 14, e depois o 19. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que eu preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente a palavras que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós vamos lá para o 13 agora. Diz assim: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre o livro de 1 Coríntios. Nós estamos agora chegando no último capítulo e nós temos uma missão não muito fácil, embora seja talvez o maior tema, é o tema central, é a centralidade do evangelho, que se diz respeito ao quê? A cruz, a morte do Senhor e a sua ressurreição.
Esse talvez seja o capítulo onde Paulo fala mais claramente em toda a sua obra, em todos os seus escritos, seja para Coríntios, seja para Efésios, para Filipenses e tantos outros, a respeito da ressurreição de Cristo. Ele começa dizendo que esses irmãos que receberam o Evangelho, eles só estarão firmes se eles estiverem apegados à palavra que ele pregou. E a palavra que ele pregou é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa notícia de Jesus, de que nós somos pecadores, Deus morreu em nosso lugar, Deus ressuscitou, e por isso nós podemos crer e ser alegres, porque Cristo morreu por causa de nós e por causa da sua graça, e por meio da fé nós somos salvos. Esse é o resumo do Evangelho. Mas isso não é tão simples assim na cabeça de muita gente, e na minha, na sua cabeça também. É claro que eu não estou aqui hoje querendo tirar dúvidas, não é esse o entendimento, mas eu quero que algumas coisas, quero tentar que algumas coisas fiquem claro na sua mente, fiquem claro na minha mente nessa noite. E em primeiro lugar eu quero destacar uma coisa muito básica, uma coisa simples da nossa fé, mas que muitas das vezes no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar com os outros, no nosso jeito de agir é esquecido, que diz respeito ao seguinte: todos nós somos pecadores. É bom lembrar de vez em quando. É bom lembrar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 que ele transmitiu aquilo que ele recebeu, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso exclui definitivamente que Cristo era um revolucionário. Isso que exclui que Cristo foi simplesmente um mártir da paz. Isso exclui tudo isso, mas o sacrifício vicário de Cristo é o ponto alto desse versículo, porque diz: olha, Cristo não morreu por sequer outra coisa, Cristo não morreu por isso ou por aquilo, Cristo não morreu sequer porque você é bonito ou sequer porque você é merecedor, não, Cristo morreu porque você é pecador. O pecador precisa ter conhecimento de que ele é pecador. Queridos irmãos, o livro de Romanos 3, quando vai falar a partir do versículo 1 até o versículo 13, Paulo, em outra questão, em outro momento, está dizendo, por exemplo, que vantagem tem então em ser judeu? O que há de utilidade, por exemplo, na circuncisão? Muita. Em todos os sentidos, principalmente os judeus que foram confiados à palavra de Deus. Romanos 3, versículo 3. O que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que sejais justificados nas suas palavras e prevaleças quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a quê? A sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam o que dizemos: façam mal para que nos venham bem? A condenação dos tais é merecida. O que concluiremos então? Estamos em alguma posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do quê? Do pecado. O apóstolo continua ainda e diz: como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem e não há simplesmente um sequer. O entendimento da doutrina do pecado, o entendimento teológico de que nós somos pecadores, de que nós fomos afastados de Deus por causa do nosso pecado. E pecar é exatamente isso. Pecar não é simplesmente fazer algo que desagrade a Deus por desfazer e desagradar a Deus. Pecar é o que diz a palavra, é como se fosse errar um alvo. Nós temos um alvo que é agradecer e agradar ao Senhor, mas nós erramos. Nós fomos planejados e projetados como seres humanos para o quê? Glorificar a Deus, para amar as pessoas, para viver em comunhão, mas nós erramos. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos lá no Jardim do Éden, por exemplo, Adão e Eva fazendo o quê? Pecando, e não só isso, um colocando a culpa no outro.
Adão chega logo e fala assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Isso é pecado, e por causa daquele pecado, todos os outros pecados, o apóstolo ainda vai dizer que depois viria um segundo Adão, que anularia esses pecados, que é quem? Cristo Jesus. Você precisa entender que você é pecador. Você precisa entender que as pessoas que estão ao seu redor pecam também. Você precisa entender que todos nós estamos debaixo do mesmo juízo de Deus. Então isso significa que não tem motivo, não tem escolha, não tem porquê você se sentir superior aos outros. É muito triste quando eu percebo que alguma pessoa que se diz evangélica, se diz cristã, ela se coloca numa posição de superioridade àquele que é o não crente. Você já viu isso? Eu leio a Bíblia, eu faço orações. Olha, se tinha um povo que Jesus tinha dificuldade, era quem? Eram os hipócritas, eram os religiosos. Porque Jesus andou com aqueles que eram o quê? Os pecadores. Jesus andou com Zaqueu, Jesus andou com a prostituta, Jesus andou com aquela mulher na beira do poço, conversou com ela. Jesus não liga se a pessoa é pecadora ou não, ele quer é transformar a vida dessa pessoa. O primeiro contato com Jesus não tem um problema. E aí, quando a gente vai fazer um evangelismo igual foi nessa manhã, e a gente vê tantas vidas que estão presas pelas amarras dos diabos, tantas vidas que precisam de libertação, como um dia nós fomos libertos, nós não podemos olhar para essas pessoas com um ar de superioridade, com um ar de, eu sou melhor que essa pessoa, como essa pessoa está vivendo desse jeito. Meu irmão, querido irmão, lembre-se, o apóstolo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque às vezes nós não estamos presos na libertação das drogas, mas a nossa língua é afiada e fala mal de todo mundo. Às vezes nós não estamos presos no alcoolismo, mas às vezes nós estamos presos na ganância, na vontade de ganhar dinheiro a qualquer custo e a qualquer preço. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus nos chamou para a libertação de nossos pecados. O livro de Marcos, no capítulo 2, o versículo 17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de quê? De médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É bom nós lembrarmos que aquela pessoa que é pecadora, aquela pessoa que reconhece o seu pecado, é o primeiro passo para a transformação e libertação dessa vida. Meu querido irmão, você precisa parar de negar o óbvio. Você precisa parar de achar que você é a última bolacha do pacote. Quando eu falo isso, às vezes eu fico pensando assim, eu acabo de falar igual agora e penso, não é possível que alguém pense que é a última bolacha do pacote. Eu acho até que muita gente não pensa, mas muita gente vive como se pensasse. Muita gente se coloca em posição de conversar com alguém como se ela fosse a única pessoa do universo. Alguém vai pedir algo para alguém e ela acha que todo mundo no planeta Terra tem a obrigação de fazer o quê? De servir a pessoa. A pessoa trata mal a outra, não consegue dar um bom dia, não consegue dar uma boa tarde, briga, reclama, resmunga, mas esquece que ela é pecadora. Esquece que a trave também está no seu próprio quê? No seu próprio olho. A Bíblia diz que é para a gente retirar a trave do nosso próprio olho primeiro. Meus irmãos, todos nós temos pecadores. E quando nós temos uma teologia do pecado bem clara na nossa mente, a gente percebe que todos nós somos iguais. Todos nós um dia morreremos, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos uma dificuldade. E todos nós pecamos. Antes de nós, as nossas gerações passadas, o povo da Bíblia pecou. Olha, lembre comigo do livro, o nosso grande Davi, por exemplo. Davi é chamado na Bíblia como homem segundo o quê? Coração de Deus. Esse homem que é segundo o coração de Deus, ele matou seu chefe de batalha para ficar com a sua mulher, traiu esse homem, teve um filho com essa mulher e arrumou um monte de problema. Tinha sua família, sua casa totalmente desgovernada e ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele sabia que ele era pecador
e ele pedia perdão pelos seus pecados e Deus restaurava. A Bíblia diz que Deus não suporta um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele pode rejeitar aquilo que você tenta entregar para ele, mas quando você tenta entregar o seu coração, que é pecador, e você diz: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço aquilo que eu tenho, eu preciso da tua libertação, Deus não rejeitará você de modo algum. Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem algo a mais para nós. Deus pode nos levar para um outro nível de intimidade com Deus, quando nós entendemos que nós somos pecadores. Certa vez eu atendi uma pessoa, e não foi aqui na igreja, já tem muito tempo, e a pessoa veio conversar comigo, e ela tinha cometido um pecado, e ela não sabia o que fazer. O pecado não geraria consequências, talvez, físicas, mas na cabeça dela ficou muito abalada. E ela falou comigo: o que eu faço? Eu falei assim: ué, como assim? Não, eu quero saber o que eu faço, porque Deus vai me fulminar. Eu ouvi falar que se eu fizesse isso, Deus iria me matar, e eu fiz. Se eu fizesse algo que desagradasse a Deus, Deus não me deixaria vivo. Eu falei assim: olha, se for assim, nós estamos um pouco enrolados, porque eu vou ser o primeiro a partir, porque eu faço muita besteira. Ele falou: que isso? Eu falei assim: olha, todos nós somos pecadores. Aí ele: o que eu faço? Eu falei: peça perdão pelos seus pecados. Aí ele pediu para mim, pediu em voz alta. Eu orei, abracei ele, e ele falou: e agora? Eu falei: agora acabou. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados, seja ele minúsculo ou seja ele grande na sua cabeça. Jesus é capaz de perdoar os pecados. Jesus veio para os pecadores. Louvemos ao Senhor, porque aqui está um monte de gente que é pecadora, mas é gente pecadora transformada pelo sangue e pelo poder de Deus. Nós podemos crer, nós podemos agradecer ao Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus veio para morrer em nosso lugar, por causa do nosso pecado. Aquele que reconhece que é pecador, Jesus tem como resolver a sua vida. Não tem nada na nossa vida, não tem nada nessa geração, não tem nada no nosso país que Jesus não possa resolver. Se o povo se humilhar, se quebrantar, entender e buscar o Senhor, o que vai acontecer? Deus virá. A questão é que a gente não entende que nós somos pecadores, nós não pedimos perdão pelo nosso pecado, e as nossas orações são sempre genéricas demais. Sempre assim: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Opa, é ou não é? É assim. Gente, eu já comecei a orar: Senhor, perdoa aquela janela que está ali. Já comecei. Eu não estava nem aqui nem lá, já tinha acordado no outro dia. Nunca orou assim não, gente? Já. Tem gente que pede até perdão pelo diabo. Tanto sono que a pessoa está. Por quê? Porque nós oramos assim, ó: Senhor, só perdoa. E perdoa o quê? Perdoa o que o Senhor quiser perdoar. Aprenda a pedir perdão pelos seus pecados, nos mínimos detalhes. Quando você falar mal de alguém e você sabe que você pecou depois, fale assim, ó: Senhor, hoje de tarde eu falei mal daquela pessoa. O Senhor me perdoa. Perdoa meus pecados. Perdoa essa língua fofoqueira que eu tenho, Senhor. Você não precisa contar para ninguém, não. Você conta para Deus. Deus vai ouvir. Senhor, olha, Senhor, eu vi fulano com um cabelo novo, achei lindo, mas eu falei que estava horroroso só para maltratar a pessoa. Que isso, pastor? Tem gente desse jeito? Meu irmão, tem uns negócios esquisitos por aí. Tem umas coisas meio esquisitas. Você vira para Deus e fala: Senhor, eu vi o Vinícius de carro novo, glória, aleluia, entrando na igreja. Eu falei assim: não é possível. O que é isso? O Vinícius está fazendo o que com o carro novo? Não sei o que lá. Retire essa inveja do meu coração. Peça perdão pelos seus pecados. Toma posse, Vinícius. Você precisa entender, querido, que você é pecador. E não fica com essa bobeira: não, eu sou pecador, só que... Não, tenha um entendimento sério do assunto. Tenha um entendimento convicto. Tenha um entendimento que você não é melhor do que ninguém. Olha, gente, uma das coisas mais feias na vida é gente que dá carteirada. É gente que se acha superior ao outro. É gente que acha que tem direito de humilhar as pessoas.
Isso é uma das coisas mais tristes que existem na humanidade. Sabe por quê? Porque nós nascemos todos do mesmo jeito. Pequenos, nus, chorando, sem dente, careca, se for igual eu. E depois nós vamos morrer e ficar do mesmo jeito. Nós somos iguais, meus queridos irmãos. Todos nós somos iguais. É por isso que a igreja de Cristo é um corpo, que cada pedaço do corpo faz falta se não estiver na igreja de Cristo. Entenda, você é pecador, mas Deus pode responder e resolver o seu pecado. Deus pode te libertar, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar o seu coração. Mas o texto continua dizendo, e lá no... bom que eu anoto a referência e não anoto a referência também, mas é em Mateus, na verdade é Lucas, no final de Lucas, eu acredito que é o versículo 24, vou até achar aqui, Lucas 24, quer ver? Ou não é não? Lucas 24, versículo 44, na verdade Lucas 23, versículo 44, diz assim, vai aparecer ali, você vai prestar atenção comigo aí, já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o sol deixará de brilhar, e o véu do santuário se rasgou no meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. Esse é o texto da morte de Jesus. Se nós temos que ter um entendimento claro de que é o pecado, não basta ter um entendimento claro que é o pecado, porque o pecado é o problema. Mas e qual é a resolução desse problema? A resolução desse problema é esse grito de Jesus. Não o grito das palavras: Pai, entrego nas minhas mãos o teu espírito. Não é as palavras, as letrinhas que unam, que dão sentido a uma frase, mas é o que simboliza esse último momento da vida de Jesus. Esse último momento da vida de Jesus simboliza para nós que nós podemos até ser pecadores, nós podemos até perseguir a igreja como o apóstolo Paulo fez, nós podemos até respirar ameaça de morte como ele mesmo fez, mas Jesus, na sua morte, ele veio para buscar aqueles que são pecadores e são seus, e ele é capaz de resolver no momento da maior fragilidade da sua vida aquilo que nós precisamos. Jesus, no momento mais triste da sua vida, quando é a sua morte injusta numa cruz, pendurada, e que ele iria morrer, e ele sabia disso, ele é capaz de trazer salvação através da morte. É isso que o texto está dizendo para nós. Ele nos salva não porque ele ganhou uma batalha na terra, ele não salva porque ele não juntou um monte de exército e ganhou uma guerra em batalha aqui, ele nos salva não por isso, ele nos salva porque ele morreu no nosso lugar. E é por isso que muita gente não entende o que é ser crente. É por isso que muita gente não entende o que é o cristianismo de fato, porque como é capaz todo mundo ser pecador, todo mundo ser digno de morrer e ir para o inferno? Deus vem em humanidade, se entrega, e na morte dele é que nós venceremos. E nós cantamos aqui, a morte o quê? Venceu, o véu se rompeu, na tumba ele não está o quê? Ele não está mais lá não. Jesus não está enterrado por aí não, gente. Ele está vivo porque ele ressuscitou ao 3º dia por causa de mim e de você. É por causa da sua morte. O Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, diz: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus? O Nazareno, que foi crucificado? Ele o quê? Ressuscitou.
não está aqui, vejam o lugar onde ele foi posto. Marcos 16, versículo 6. Atos capítulo 3, versículo 5, diz assim, 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Meus queridos irmãos, Jesus morreu por você. Não tem problema que Ele não possa resolver por você, não tem libertação que Ele não pode fazer por você, não tem nada dentro de você que Ele não possa resolver. Esses traumas, essas caraminholas que tem na sua cabeça, essas tristezas, Ele botou sobre si todas as suas enfermidades, e por causa das suas pisaduras Ele foi morto, sarado, pisado, e por causa disso, hoje nós somos o quê? Curados. Eu sou um pecador declarado, e o apóstolo diz que Ele é o maior de todos, mas por causa da sua ressurreição, nós podemos crer num amanhã vitorioso, porque Ele morreu no nosso lugar, porque Ele te ama. Pastor, o que o senhor está dizendo, eu estou cansado de saber, mas está precisando relembrar. Jesus ama você. Ah, pastor, ninguém gosta de mim. Jesus ama você. Ah, pastor, ninguém tem paciência comigo. Jesus tem paciência com você. Ah, pastor, o pessoal não quer. Jesus quer. Ah, pastor, eu vou viver sozinho na solidão. Jesus vai tirar da sua solidão, porque Ele pode resolver os seus problemas. Ah, pastor, eu não tenho salvação para o pessoal lá em casa. Jesus é capaz de salvar a sua casa e a sua família. Ah, pastor, eu tenho uma cura que eu preciso. Jesus é capaz de um simples toque ressuscitar aquele que estava morto. A viúva de Naim está entrando com o enterro. De repente Jesus chega naquele enterro, o menino levanta, começa a falar, e ele diz para a mulher: não chore, porque Ele é capaz de enxugar toda a nossa lágrima. Eu lembro que eu já chorei algumas vezes tomando banho. Você já chorou? O povo que já chorou diz um amém, para eu não me sentir sozinho. Amém. Louvado seja Deus. Tem gente que chora em outros lugares, né? Mas eu já chorei tomando banho. E geralmente quando a gente chora tomando banho, nem tem ninguém vendo, né? Já é uma cena triste, né? Cena digna de filme, aquela tristeza terrível. Mas eu já chorei por saudade de casa. Eu já chorei por me sentir sozinho. Eu já chorei por dor, por raiva. Eu já chorei porque eu estava angustiado. Eu já chorei e não sabia nem por quê. Já teve isso? Tem um dia que você acorda meio assim, com a cabeça virada ao contrário. Você acorda, você não quer ver ninguém. Qual o motivo? Você também não sabe. Eu já chorei por tudo isso. Mas a certeza que eu tenho é que em todos esses momentos, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que se chama Emanuel, Ele estava comigo. Ele nunca me desamparou. E não é porque eu sou mais bonito que vocês, não. É porque eu sou um simples pecador e Deus adora os pecadores. É com Ele que Jesus quer fazer a sua igreja. Porque um pecador quebrantado e arrependido se torna um santo regenerado pelo sangue e pelo poder de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, Ele tem uma nova vida para nós. É por isso que o apóstolo diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A conversão é trocar de lado, ir para uma outra faixa. É se eu pecava, eu não peco mais. Pastor, mas depois que a gente se converte, a gente não peca mais? Não é verdade. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu pensava assim: ao passar pelas águas do batismo. Eu batizei 2 vezes para ver se funcionava. Ao passar pelas águas do batismo, eu me levantarei um novo homem. E levantei mesmo. Mas eu achei que todos os meus problemas estavam resolvidos. Aquela primeira semana após o batismo, você anda quase flutuando. Não é? Você fala assim: ô, oh, que glória, que bênção. Oh, louvado seja Deus. Aí o passarinho cai na sua cabeça: oh, louvado seja Deus. O passarinho caiu aqui, morreu, mas Deus sabe de tudo. Aí bate o carro, aí daqui a pouco você está totalmente estressado, está falando mal dos outros, está brigando com alguém, você fala assim: ué, gente, mas eu não era um novo homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós nos regeneramos todos os dias. Deus santifica o homem todos os dias. O apóstolo Pedro diz ainda que sede santos, porque eu sou o quê? Santo. A santidade é compartilhável com o homem, porque nós podemos ser santos, não por outra coisa, senão pelo sacrifício de Jesus. E o texto que nós lemos hoje, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala da ressurreição de Cristo e fala da ressurreição dos mortos. Mas eu queria focar na parte da ressurreição de Cristo, porque o apóstolo diz
algo muito importante para as nossas vidas. Ele diz que ele nos transmitiu o que ele mesmo recebeu do Senhor. Ou seja, ninguém consegue passar para os outros se ele não compartilhou, se não viveu primeiro. Você quer compartilhar de Jesus com os outros? Tenha um encontro com Jesus primeiro. Depois ele diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi o quê? Foi sepultado. Eles não esconderam o corpo de Jesus, não. Isso não aconteceu, não. Mas depois que ele foi sepultado, ele fez o quê? Ressuscitou. E aí o apóstolo vai falar para nós sobre esse tema da ressurreição. Esse tema que é o maior tema da história do Evangelho. E sem ele, o apóstolo diz que se nós não crêssemos na ressurreição, inútil seria a nossa fé. Imagina se Jesus tivesse morrido e ficado sepultado e nada tivesse acontecido. Jesus era simplesmente mais um homem, mais um profeta, mais alguém que operava algumas maravilhas. Mas não, ao terceiro dia ele ressuscitou e estava com o Senhor por causa dos nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós estaríamos completamente perdidos, meus irmãos. Faça bem uma análise aí, rápida, de coisa de 3 segundos, de quem é realmente você. Eu me conheço. Eu sei dos meus pecados. Eu sei onde eu estaria se não fosse o poder da ressurreição. É por causa da ressurreição de Cristo que é essa pedra fundamental dessa arquitetura de Deus. E é esse coroamento bíblico que nós podemos crer que a ressurreição de Deus fala de uma glória que não se compra, de uma glória que não se mede, mas de uma glória que será eterna. É por causa dessa ressurreição que um dia nós ressuscitaremos com o Senhor. Não é por outro motivo. Em nenhum lugar da Bíblia se fala tão firme a respeito de ressurreição quanto agora. O texto que nós lemos que nós lemos aqui, diz que tanto os judeus quanto os gregos, ou seja qualquer classe de gente, qualquer tipo de gente, com qualquer cabelo, com qualquer barba, sem barba, sendo homem ou mulher, sendo o que for, todos nós precisamos muito dessa ressurreição de Jesus. Se tem um fato que você precisa na sua vida, é dessa ressurreição de Jesus. E louvado seja Deus, porque Ele já morreu e já ressuscitou em nosso lugar. Você não precisa entregar nada para ninguém, você não precisa comprar semente, comprar travesseiro, comprar água, não precisa fazer nada. Precisa pagar, pastor, para ter um terreno lá no céu? Não tem IPTU, não tem IPVA também para andar de carro lá, viu, Vinícius? Não tem casa, não tem nada. O que você tem que fazer? Ah, pastor, não tem que dar um... Tem não. Mas o que tem que fazer? Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se você está aqui dentro hoje com o coração quebrantado e contrito, com o entendimento de que você é pecador, Deus pode transformar você e Deus quer transformar você. Deus quer mudar a nossa história. É bem verdade que às vezes a gente quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas, meus queridos irmãos, vamos nos lembrar que só Deus pode mudar um coração. Você lembra? Lembra de onde você caiu? Você lembra de onde você veio? Você lembra de o que você era antes de Jesus? Você lembra como você vivia antes? É por causa da morte e da ressurreição de Jesus que Ele nos salvou. Tem um autor que diz que a ressurreição, e Paulo aqui destaca 3 fatos, que é o fato da ressurreição ser um dado histórico. Ah, pastor, não acredito nisso não. Olha só, meus irmãos, tem gente que morreu, vou repetir, morreu, para confirmar isso aqui. Se fosse mentira, eles não iam ficar, opa, eu vou tirar meu time de campo e vamos embora. Não, eles morreram. Nós lemos o texto de Atos aqui que o pessoal viu com seus próprios olhos, e eles testemunharam. A igreja do primeiro século cresceu tanto por quê? Porque foi um fato que abalou o primeiro século de maneira que não podia viver de uma outra maneira, a não ser pela essa verdade. O pessoal viu Jesus ressuscitado ao longo dos dias. A ressurreição também no presente faz parte da nossa fé. Nós cremos em Jesus por causa da sua ressurreição hoje.
mas nós também cremos em Jesus e na sua ressurreição, porque nós encontraremos com Jesus aonde? No futuro. Então creia, meu irmão, que a ressurreição, ela foi um dado passado, ela faz uma transformação na sua vida do presente, mas nós um dia alcançaremos o poder e veremos essa ressurreição, quando nós entrarmos no céu, e Jesus virá para nós e falar assim: filho bendito, pode entrar, fica à vontade, porque aqui eu amo você, aqui eu cuido de você, e aqui foi preparado para você. Ah, pastor, como é que faz para ir para lá? Olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e confessar, você e a sua casa. Ah, pastor, como é que eu faço? Creia em Jesus, peça perdão pelos seus pecados, Deus te salvará. Ah, pastor, eu tenho uma situação muito difícil. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus e creia, porque Jesus pode te salvar. Ah, pastor, se o Senhor me conhecesse, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus e crê somente, porque Ele te levará para o céu. Meus irmãos, nós não acreditamos na ressurreição simplesmente porque um dia nós estaremos no céu, mas é porque nós já estamos vivendo uma vida transformadora onde? Aqui. As coisas que faço no agora refletem aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Se você ama as pessoas, lembre, você ama as pessoas porque Cristo morreu por você. Cristo morreu pelo seu pecado. Se você vem à igreja e é um corpo de Cristo, você faz isso porque Jesus morreu por você e pelos seus pecados. Se você tenta orar, tenta ler a Bíblia, está tentando viver uma vida santa, é porque Cristo morreu e ressuscitou por causa dos seus pecados. Isso significa que nós podemos nos alegrar. É por isso que às vezes eu fico assim, meio não entendendo. Não entendo. Ah, o pastor faz o apelo, a pessoa fala assim: eu quero aceitar Jesus. Parece que fica todo mundo triste com a situação. Você já viu isso acontecer? Lá em Mamirim, quando eu frequentava a igreja lá, a gente tinha que ir lá na frente, né? Eu já contei essa história para vocês. E eu ia lá na frente o quê? Todo domingo. Quem quer aceitar Jesus? Aí eu falei: eu mesmo, estou precisando. Fiz besteira essa semana, vou lá. Aí eu ia. Aí chegava na semana seguinte: quem quer aceitar Jesus? Opa, vou eu de novo. Essa semana foi tenso, complicado para mim. Aí eu ia de novo. E ficava indo várias vezes. Mas às vezes a gente olha para a pessoa que está se convertendo assim, ó. Rapaz, que tristeza. Ela não sabe o que espera ela. Ah, Marcelo, você não tem noção como é que a coisa vai ser difícil para você agora. Agora o diabo vai te perseguir. O leão vai rodar atrás de você, doido a abocanhar o seu pescoço. A gente tem um sentimento de tristeza. Mas, meus queridos irmãos, é a melhor decisão das nossas vidas. Nem ganhar um filho, nem casar, nem comprar uma casa, nem comprar uma bicicleta. Nada disso se compara ao receber Jesus. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Se um dia nós estivermos com o Senhor na eternidade, será o fim de todas as nossas dores, de todas as nossas preocupações. Jesus não é o remédio só para esse tempo, mas Ele é a salvação e a cura de tudo aquilo que nós temos e vivemos hoje em dia. Essa semana eu chorei ao ver um vídeo que namorado e a namorada escreveram um bilhete suicida, cada um para sua própria família, sentaram dentro do estacionamento, deram um beijo na boca, de mão dada, cada um deu um tiro na cabeça. Confesso que eu fiquei emocionado, porque o homem precisa dessa salvação que é Jesus. Pastor, por que eles fizeram isso? Não sei. A carta dizia simplesmente assim: o mundo está complicado demais, tem muita confusão, muita polarização, nós vamos para um lugar melhor. A conta tal, você sabe onde está, pronto. Nós não resolveremos nenhuma das nossas questões, nenhum dos nossos problemas, com nada que a gente possa fazer para tentar aliviar isso. Esse alívio que nós precisamos, essa cura que nós precisamos, esse poder que muda as nossas vidas. O apóstolo diz que o poder de Deus opera em nós. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Meu querido irmão, se você está fraco, se alegre, porque Deus pode te fortalecer. Bem-aventurados aqueles que choram, pois esses serão consolados. Bem-aventurados aqueles que estão cansados, pois em Jesus nós podemos encontrar o quê? Descanso. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa é quando a Bíblia nos diz que aquele que está cansado, sobrecarregado, ele pode entregar sua vida ao Senhor e Deus nos trará descanso. Você precisa crer que você é um pecador, que Jesus morreu por você e que Ele ressuscitou para nos salvar. Eu queria orar com você, mas eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos, chamar o ministério aqui. Eu queria que nesse momento você olhasse para dentro de você, olhasse para aquilo que você já fez, aquilo que você comete ainda, seus erros, as suas falhas, entendesse que você é pecador. Ah, pastor, esse negócio de pecado não existe, não. Eu faço qualquer coisa da minha vida. Você é pecador, você sabe disso. Você sabe que você é meio esquisito assim mesmo, você erra com as pessoas, você erra com Deus. Você sabe disso tudo. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Se arrependa dos seus pecados nessa noite. A igreja de Jesus precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus fará maravilhas no nosso meio. Porque aonde tem povo santo, povo transformado, povo justificado pelo sangue de Jesus, há alegria, transformação e há poder de Deus. Você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida? Você crê que Deus pode transformar você, a sua casa, a sua família? Você crê que aqueles vizinhos que você está tentando evangelizar lá, eles podem estar todo mundo aqui dentro, louvando a Deus? Seus cunhados, seus amigos, seus parentes? Você crê? Fale com eles. Olha, você só precisa confessar o Senhor e crer. Nós precisamos do Senhor, gente. Sem o Senhor nós não somos nada. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Mas Deus pode resolver por nós as nossas questões. Não tem choro que Deus não possa recolher. Não tem dor que Deus não possa curar. Não tem luto que Deus pode colocar uma pedra para começar novamente. Não tem sentimento de vazio que Deus não possa preencher. Não tem racionalidade que Deus não possa se impactar com o Espírito Santo. Não há nada que Deus não pode fazer. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Nós lemos ainda na Bíblia que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Nosso poder vem de Deus. É o poder de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já aprendi com muito, com pouco. Já tive muito ou pouco, mas é o Senhor que me abençoa, é Ele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é quem cuida de mim. Salmo 62 diz que Ele é minha rocha, eu sou firme em Jesus, eu posso confiar no Senhor. Ele tem mais para mim e para você, não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele ama a minha vida e Ele ama você. Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Tem como você se salvar? Tem não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alguns ainda colocam as suas forças nos carros e nos cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não dê fruto, mesmo que eu não tenha nada dentro da minha despensa, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, porque Ele me fará andar em lugares que eu nunca imaginei. Fortaleçam-se os pés. Nada daquilo que nós vivemos, nada daquilo que nós sonhamos ou pensamos, Deus não pode resolver por mim e por você. Eu quero que você creia nisso. Essa semana vai começar. Você vai pecar, você vai errar, mas creia, meu irmão, que Jesus morreu por você. Vai enfrentar a dificuldade de segunda-feira? Vai, Jesus está com você.
vai enfrentar dificuldade terça-feira, vai, Jesus está com você. Quarta-feira alguma coisa vai dar errado no seu dia, olha, Jesus ama você, Ele está com você para todos os dias. O Espírito está dentro de você, nós somos salvos pela graça de Jesus e por isso nós podemos nos alegrar. Vamos cantar ao Senhor com muita alegria e gratidão, porque não existe nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não existe nada. Às vezes você está pensando aqui, eu não sei se tem alguém pensando aqui, eu estou cismado com isso. Ah, pastor, não, Deus pode resolver por você.